Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui, mensal, de técnicas de vendas para salões de beleza. Um prazer estar conectado com vocês aqui. Esperamos que vocês tirem proveito das informações que nós vamos falar aqui, né? Hoje o assunto é inadimplência, calote, uma palavra que dá até frio na espinha para muita gente, né? Muita gente já quebrou por causa de calote, por causa de inadimplência. Então, é um assunto importante, um assunto necessário, um assunto sério até, né? Muito sério, realmente. Só para nós contextualizarmos um pouquinho, né? Nós temos uma série de lives, né, de treinamentos que começamos há alguns meses atrás, e o objetivo dessa live é fazer como nas outras sessões dos meses anteriores, é toda terceira segunda-feira do mês, às 20 horas pontualmente. O objetivo é discutir, né, transmitir orientações úteis para se vender em salões de beleza, técnicas propriamente dito. Porque, como vocês sabem, um bom vendedor, ele pode até ter talento, pode até ter habilidade, mas ele precisa também ter técnicas. Um bom vendedor, ele não vive só de talento, ele vive de técnicas. E técnica a gente aprende, a gente não nasce com elas, né? Então, por mais experiente que você seja, por mais habilidade que você tenha, aprender nunca é demais, né? Nunca a gente consegue saber tudo o que há para saber. Então, por isso que é muito bom. Essa nossa série de vídeos, então, que duram entre 30 a 40 minutos esses vídeos, então não são vídeos longos, né? Elas são específicas. Cada aula, cada live tem um tema específico. A de hoje, já falamos, é sobre inadimplência, né? Mas as dos meses passados, se você não assistiu ainda, talvez você queira ir lá no nosso canal no YouTube para assistir. Nós falamos sobre como definir o perfil de um cliente ideal para você não chegar num salão e ficar na dúvida se você deve vender naquele estabelecimento ou não. Você tem que ter uma noção do que é um bom cliente. Qual que é o perfil de um cliente ideal? Isso é um trabalho preparatório, né? Um preparativo que você faz antes de visitar o salão. Quando você chega lá na primeira vez, você tem que ter essas coisas claras em mente. É claro que não tem como você ter certeza absoluta que o cliente é bom, nunca, né? Mas você, com um checklist, você vai conseguir diminuir o risco de vender para um cliente que não seja um bom cliente, né? Se você não assistiu essa live, ela é bem útil, ela tem ligação até com o que nós vamos falar hoje sobre inadimplência. Nós também falamos como vender na primeira visita, o custo é menor, né? Se você tiver que visitar 2 ou 3 vezes um salão para fazer a primeira venda, você gastou 3 vezes para fazer todas essas visitas. Mas se você consegue vender de forma inteligente, estratégica, já na primeira visita, é muito melhor, né? Você tem menos custos e nas outras visitas talvez você faça reposição de estoque ou venda outros produtos, aumente o seu mix de produtos na venda ali para o seu cliente, né? Outro assunto que nós falamos numa das últimas lives também foi como vender em época de poucos negócios. Lembre que agora, no começo do ano, a maior parte dos salões de beleza se queixa de uma queda no movimento, né? O que mostra que é uma época de poucos negócios para muita gente, né? Como você vai vender numa época de poucos negócios? Essa live também deu boas dicas e algumas estratégias de como você faz isso. Inclusive, nós sabemos de nossos distribuidores que venderam mais em janeiro, alguns, né? Do que em dezembro, que é o mês top, né? É o clímax, né? É o ponto mais alto do ano, costuma ser o final do ano. Então, olha que coisa interessante, por aplicar algumas dessas dicas, um dos nossos distribuidores teve mais vendas em janeiro, que é um mês consideravelmente baixo de movimento, do que teve em dezembro, né? Interessante como essas dicas podem ser úteis realmente. E na última live nós falamos como planejar vendas no mercado sazonal. Nosso mercado é sazonal. Meses de frio, as pessoas não saem muito de casa. Elas gostam mais de sair no mês de calor, né? Então, inverno, as vendas tendem a dar uma queda. Também no começo do ano, tem uma certa queda, como já falamos. No final do ano, as vendas são melhores normalmente, aumentam mais as vendas. Então, como tem essa oscilação que a gente chama de sazonalidade, como é que você planeja vendas levando em conta essa flutuação no mercado? Última live falamos sobre isso, há um mês atrás, né? Se você não teve chance, vai lá no YouTube e assiste essa live porque ela é interessante também. Agora vamos falar então sobre o nosso assunto hoje, né? Nós estamos numa época desafiadora. Então, os salões de beleza,
talvez nem todos tenham uma boa gestão. Às vezes, o salão surgiu com uma profissional de cabelo. Talvez ela manja muito disso, entende? É uma expert em cabelo, em cuidar de cabelo. Mas gestão, talvez ela não é por maldade nem nada, talvez nunca ela aprendeu. Então, ela segue a impressão, a intuição dela, muitas vezes, né? Talvez não planeja compras. Então, quando ela compra, às vezes compra o que não precisa, compra demais um item. Ou ela talvez, já aí chega no final do mês, tem aquele monte de produto parado na prateleira e talvez ela não veja o lucro do trabalho dela daquele mês, porque comprou produtos que não precisava. Então, essa é uma falha que acontece muito nos salões de beleza. Às vezes, o problema foi um vendedor inescrupuloso que empurrou o produto da cliente lá. E ela cedeu à pressão e ficou com um produto que não precisava na prateleira, pagou pelo produto, e esse dinheiro empregado em produto diminui a visibilidade do lucro dela, a liquidez do negócio dela, né? Então, tem essa situação também. Às vezes, o salão de beleza não compra o que precisa, talvez não quer gastar muito, fica com receio, com dó do dinheiro, né? E talvez não compra o que precisa, e quando o produto acaba, ela fica desesperada, talvez corre atrás do seu vendedor de cosmético e não negocia direito também, porque ela precisa do produto, sem ele ela não consegue fazer o serviço dela, prestar o serviço dela, né? E os salões também são vítimas de inadimplência, que é o tema da nossa live hoje, né? É, Às vezes, o salão de beleza, ele fica no desejo de fazer negócios, tal, acaba se sujeitando a vender fiado. E esse fiado é danado. Ele pode quebrar o negócio, né? Às vezes a cliente não enxerga muito isso, o salão de beleza não vê muito dessa maneira. E se o salão não tem uma boa gestão, fácil perder o controle. Mas lembre-se, controle é uma das 4 funções principais básicas de qualquer administrador. Se você fez faculdade, fez a aula de TGA, Teoria Geral da Administração, talvez aprendeu aqueles filósofos, pensadores da administração, Taylor, Fayol e assim por diante, Ford, né? Mas nessa aula também se ensina que tem 4 funções básicas da administração, e uma delas é controle. Se você não tem controle, você não é um gestor, você não administra. E se o seu negócio não tem gestão, ele corre um sério risco de quebrar. Mas dia menos dia, ele vai sofrer sérias dificuldades. Então, precisa ter um mínimo de controle, uma planilha, uma caderneta, um caderno, o que quer que seja, ou um software, né? Tem um programa, um aplicativo, tem que ter controle. Um negócio não é saudável, não vai para frente se ele não tem controle. E a gente sabe que muitos salões têm uma certa dificuldade com isso, né? Talvez não conheçam ferramentas, não tenham conhecimento do que deve se controlar exatamente. Claro que quando nós podemos fazer uma venda consultiva, a gente pode ajudar o salão nessa questão também, né? Então, falando da inadimplência, às vezes a cabeleireira, a dona do salão, combina com a cliente uma forma de pagar e a cliente aceita, se sujeita a fazer isso, mas às vezes a cliente não paga e ela começa a amargar ali um calote, uma inadimplência. Então, tem essa situação, o próprio nosso cliente do salão de beleza tem essa dificuldade também. E às vezes a gente também enfrenta essa dificuldade de um atraso no pagamento ou até de uma dívida mesmo, né? Um pagamento que não aconteceu, né? Mas tudo bem, agora vamos para o nosso PowerPoint. Fiz um PowerPoint pequeno aqui para compartilharmos com vocês e a gente poder conversar melhor sobre esse tema da inadimplência. Então, não precisam tomar nota, porque vai ficar tudo aqui mesmo, né? Aqui, vamos falar do primeiro slide. Deixa eu botar em modo de apresentação. Aqui está, né? Então, vamos falar sobre como evitar a inadimplência. Então, o que é inadimplência exatamente, né? Vamos definir esse termo. É a falta do cumprimento de uma obrigação. Você combinou um pagamento, a pessoa não pagou naquela data ou não pagou o valor. Não cumpriu com a obrigação do pagamento, ou aquela obrigação financeira. E isso se chama inadimplência. No popular, as pessoas chamam de calote, né? Dá o balão, calote e assim por diante, né? Mas todas as empresas, a sua
distribuidora de cosméticos, inclusive, precisa lidar com isso, porque você não consegue impedir, dificilmente vai conseguir impedir 100% de atrasos nos pagamentos, né? De inadimplência, né? Mas, com certeza, é uma dor de cabeça, né? E, olha, se não tomar cuidado, a inadimplência pode dificultar a sua gestão financeira, da sua distribuidora de cosméticos, o seu trabalho de vender cosméticos, né? Tá bom, mas então vamos ao que interessa. Como fugir ou como lidar, né, com esses clientes devedores? Vamos falar da economia nacional para a gente entender como que isso ajuda a criar um cenário difícil para lidar com a inadimplência. Nós estamos numa época da nossa economia que as coisas o mar não está muito para peixe, vamos dizer assim, né? Como é que a gente sabe disso? Veja esses números nesse slide. A taxa Selic está em 13,75%. É uma taxa alta. Se você for ver a série histórica dessa taxa básica de juros no Brasil, poucas vezes nos últimos anos a taxa Selic chegou nesse patamar de quase 14%. Então, é uma taxa bem alta. E não se esqueça, é só uma taxa básica. Em cima dessa taxa que são feitas todas as outras taxas de juros, do cheque especial, dos financiamentos, do cartão de crédito, e é muito mais do que essa taxa, é uma taxa básica mesmo, né? Então, é um indicador financeiro importante da economia e que preocupa, né? Porque qualquer parcelamento, qualquer dívida vai ficar sujeito a uma taxa de juros pesada, né? Outro indicador importante é a taxa de endividamento das famílias, que olha essa informação que está no noticiário, você pode ver no Google, bateu recorde. Nós estamos quase 80% das famílias endividadas. Veja, endividamento não quer dizer atraso, hein? Por exemplo, se você fez um parcelamento no cartão de crédito de uma compra, você está endividado, concorda? São dívidas, são parcelas. Você está em dia com elas, mas são parcelas, é uma dívida que você tem. Então, olha, de cada 100 famílias no Brasil, 8 estão endividadas praticamente. Olha que proporção, né? É um recorde. Mas o pior não é nem isso, o pior é a taxa de inadimplência. 29% dos brasileiros estão com contas atrasadas, dívidas atrasadas. Esse é o indicador que tem a ver com o nosso tema aqui, com o nosso assunto, né? E como você sabe muito bem, seu lucro vai para o espaço se você tiver muito inadimplente, muito calote, né? Então, diante desse cenário econômico nacional, e olha, não está nem aqui no slide, para acrescentar mais um argumento, tem muitas empresas de tecnologia que começou já no ano passado uma onda de demissão em massa. Algumas empresas fecharam unidades no Brasil, multinacionais, como foi o caso da Ford, e outras aí que você talvez conheça. Então, tudo isso vai talvez até agravar um pouco mais a questão econômica no Brasil. Em alguma medida, talvez até agrave um pouco mais, né? Claro que isso é uma estimativa, uma previsão apenas, né? Mas, de qualquer forma, para as pessoas voltarem a ter uma condição de endividamento mais baixa, uma taxa de juros mais baixa, vai levar tempo, né? Isso não é coisa da noite para o dia. Então, o cenário econômico vai continuar apertado por algum tempo ainda, e a gente vai ter que conviver com isso. Então, como evitar a inadimplência? Vamos aqui. Então, aqui estão algumas dicas muito importantes, como você pode ver aí, né? Nós vamos falar de 7 dicas, vamos comentar cada uma delas aí para a gente poder analisar direitinho cada uma delas. Uma delas, a primeira que aparece aí, tem a cautela nas primeiras vendas. Lembra-se da nossa primeira live de treinamento de técnicas de vendas para salão de beleza? O tema foi o quê? Definir o perfil do seu cliente ideal. Se você chega num salão de beleza pela primeira vez e você começa a fazer aquelas perguntas do seu checklist para ver se vale a pena vender ali ou não, e você começa a ver que existe um certo risco de você vender e não receber, talvez a decisão mais sábia seja não vender naquele momento. Talvez você possa ir para um outro cliente. É verdade que isso vai talvez aumentar mais o número de visitas que você vai fazer, de prospecção, da tentativa de abrir novos clientes. Mas às vezes é melhor você trabalhar mais em visitar novos ou prospectivos clientes e até você acertar uma venda de qualidade em que você vai receber, do que você se arriscar. Cuidado com aquela tentação de bater metas. É uma necessidade, concordo. Mas se você só olhar a meta de vendas que você estabeleceu para você e você correr atrás dessa meta, quanto mais vender, melhor, isso não é bem uma verdade.
porque também se você vender e não receber, de que adianta vender, não é? Então, precisa tomar um pouco de cuidado nas primeiras vendas. Em geral, uma coisa que é bom fazer é tentar usar um meio de pagamento que tenha uma certa garantia. Pode ser uma venda à vista, talvez com desconto, pode ser talvez um parcelamento no cartão de crédito, e aí talvez você possa decidir o que fazer com a taxa da maquininha. Ou a cliente paga toda ela, ou até você assume essa taxa, ou você racha com a cliente, enfim. Mas pelo menos no cartão de crédito, parcelado quantas vezes quiser, não vai ter inadimplência, concorda? Você pode antecipar os recebíveis, inclusive. A maior parte das maquininhas tem planos que permitem, claro, você vai pagar uma taxa por antecipação, mas muitas vezes essa taxa, pelo tipo de mercado que nós estamos e a margem de lucro que nós costumamos ter, esse é um custo que dá para assimilar, dá para absorver muitas vezes, né? A segunda dica, cuidado com as brechas dadas pelo comercial. Esse é um parâmetro para qualquer tipo de empresa, é claro, né? Na sua distribuidora, pode ser que você seja uma empresa de um homem só, mas aí aquela história que nós falamos das metas de venda, você, no afã de vender, no desespero para vender, às vezes a pessoa vende onde não devia, onde vai ter uma inadimplência. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com as metas de vendas ou de prospecção, não é? Às vezes você pode até montar uma campanha, fazer uma oferta para alavancar vendas, para estimular vendas. Mas não se esqueça que na hora de concretizar a venda é preciso ter visibilidade do que vai ter de pagamento, para ver se isso é compatível com as suas normas de trabalho, né, o modo como você trabalha. Não se esqueça disso. Uma terceira dica, classifique os clientes, está aí no slide, né? Às vezes você consegue atribuir uma pontuação para o seu cliente para determinar se o risco de você ter dificuldades com esse cliente é grande ou pequeno, né? Se é um cliente regular já, ele pode ser muito bom hoje, mas não quer dizer que ele vai continuar sendo muito bom amanhã. Ele pode ter um revés ou qualquer outra dificuldade que impacte nos pagamentos. Então, se você acompanha o histórico do cliente, você vai começar a perceber, né, que isso é muito bom. Inclusive, aqui na questão da classificação, é bom você ter um critério para estabelecer um limite de crédito para cada cliente, né? Na primeira visita, ou na primeira venda, talvez seja difícil de você dizer quanto que eu posso vender para esse cliente, né? É difícil, mas à medida que ele se torna um cliente regular, você começa a ter noções da capacidade de pagamento dele. Então, é bom você atribuir um limite de crédito. Porque imagina, por exemplo, um cliente que compra R$ 200 de você de 15 em 15 dias. De repente, ele quer comprar 2.000. É bom ou é ruim? Depende. Se você atribuir uma nota, uma classificação para esse cliente como um bom pagador, talvez você até decida vender, né? Mas se você vê que ele tem muita dificuldade de honrar os pagamentos, vive atrasando, aí a luz amarela de alerta acende, não é? Você viu que ele não tem um limite, uma condição financeira para comprar R$ 2.000 de uma vez. Então, talvez seja bom ser mais cauteloso. Quarta dica, trabalhe com forma de pagamento seguro. Já falamos um pouquinho sobre esse assunto, mas quais as formas de pagamento seguras que tem hoje? Pix, é bom, né? Até soa bonito a palavra Pix. Um pagamento à vista, talvez em espécie mesmo, né? Alguns arriscam fazer no boleto ou no cheque, né? Embora cada vez menos se usa cheque hoje em dia no Brasil, né? Mas às vezes você consegue uma forma de pagamento assim. Ela não é isenta de risco, mas é um documento, tem um certo compromisso ali, né? Ou cartão de crédito, como nós já falamos, praticamente não tem inadimplência, porque você consegue até antecipar os recebíveis, né? Então, tenha essas formas de pagamento. O cliente quer fazer fiado com você. Você vai correr o risco? Não, eu sou eu que vou responder isso, é claro, né? Você tem que analisar, porque aí cada caso é um caso. Mas tem que analisar direitinho, porque às vezes o fiado pode até te ajudar a fazer uma venda e receber. Mas que garantia você tem que vai receber? É só a palavra da pessoa, do cliente. Ele pode não conseguir honrar em um determinado momento e aí vai vir inadimplência, com certeza, né? Então, tome um pouco de cuidado, trabalhar com forma de pagamento seguro. A quinta dica, seja claro desde o início. Quando você diz as formas de pagamento que você trabalha, e olha, marcas famosas fazem assim, hein? Marcas famosas não dão muita flexibilidade com o pagamento. Os vendedores de outras marcas conhecidas aí, além dos produtos deles serem bem mais caros que os nossos,
eles exigem o pagamento à vista, só fica com o produto se pagar ali. Ou então, se tiver uma garantia de que vão receber. Talvez eles possam até parcelar, talvez com cartão de crédito, mas eles não querem correr risco de inadimplência, né? Então, é importante desde o começo ter essa clareza, inclusive se você for parcelar no cartão de crédito, quem vai assumir as taxas da maquininha? Se o seu plano é, eu parcelo em quantas vezes você quiser, mas você assume as taxas da maquininha, faça na calculadora de taxas aqui para você o custo disso, então, se você fala isso com clareza, né, desde o início, não fica o famoso dito pelo não dito, porque um vendedor que se preze não vai fazer assim, né? A sexta dica, lembre o seu cliente. Às vezes, um cliente atrasa o pagamento, não é por má fé. Pode ser que ele seja desorganizado, não se organiza o suficiente. Esqueceu. Você já esqueceu de pagar algum boleto na vida? Acho que todo mundo já teve um pouco desse problema, né? Mas não quer dizer que foi má fé, né? Então, se você tem o seu controle que você precisa ter, como já falamos, coloque lá a data e o valor de que cada cliente que você tem que receber. E no dia, ou no mesmo dia, ou com alguma antecedência, você dá um lembrete para ele. E aí, esse lembrete pode ser no WhatsApp, esse lembrete pode ser, talvez, um SMS, uma ligação, enfim, o que for mais conveniente. Ou por e-mail, em alguns poucos casos, né? Mas é importante dar um lembrete. Lembrete gentil, cortês e educado, né? É só para a pessoa não esquecer mesmo, não está chamando ela de inadimplente, né? Uma sétima dica aqui é no caso de pagamentos que não foram feitos, né? A pessoa já ficou em atraso, né? E você talvez esteja vendo a dificuldade dela. Então, quando é assim, seja transparente, mas também educado, é claro, e ofereça um plano de parcelamento da dívida dela, talvez com descontos para facilitar o parcelamento. As empresas do mercado fazem isso hoje, né? Elas têm um volume de dívidas, elas vendem a carteira de dívida para uma empresa de cobrança recuperar as dívidas, né? Tem muito dessa prática hoje em dia no mercado, né? Olha, segundo o Sebrae, no próximo, terminamos aqui, eu vou interromper o compartilhamento, depois, se vocês quiserem, a gente pode enviar para vocês esse PowerPoint. Segundo o Sebrae, as empresas possuem hoje uns 5% do seu faturamento comprometido por inadimplência, mas o aceitável seria 2%. Então, veja aí quanto que você tem, o percentual do que você vende, né? Qual o percentual de inadimplência? Se for mais do que 5%, é preocupante, né? Claro que aí aquele cliente que está inadimplente, não é muito bom que você venda para ele mais. Ele tem que acertar as contas com você, liquidar a pendência para depois você pensar se vai poder vender e talvez até mudar a forma de pagamento. Vendia, né, fiado, talvez, agora não vou vender mais fiado. Se quiser, é pagamento à vista. Para você também aprender uma lição que aconteceu com esse cliente, né? Eu tenho aqui um vídeo que nós separamos para mostrar para vocês, do chamado Doutor Vendas, talvez vocês conheçam, né? Ele é um palestrante aí da área comercial, da área de vendas. Olha só o que ele fala sobre como você não ter problemas com a inadimplência. Claro que é a opinião dele, não é, ele é o dono da verdade, assim como eu também não sou, mas é útil ver um especialista falando sobre isso, né? Então vamos ver o que ele diz sobre como não ter problemas com a inadimplência. Veja só. Olá, aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Doutor Vendas, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Doutor Vendas Responde. No episódio de hoje, eu não vou responder uma pessoa, eu vou responder umas 30, umas 40 pessoas ao mesmo tempo. Manda para mim, já recebi perguntas como essa, por e-mail, pelo Facebook, pelo YouTube, por tudo e calado. Geralmente assim, doutor Vendas, o que eu faço? Os meus clientes não me pagam, os meus clientes estão me devendo, compro e não pagam. Como é que eu faço? Eu tenho que ficar atrás dos meus clientes. Como é que eu faço? Bem, eu já passei por isso também. Eu já fiz muito. Eu tenho 45 anos, né, agora em 2016. Faço em maio agora 46 anos. E eu contei a minha história algumas vezes. Uma menina que perguntou para mim, doutor Vendas, quantos anos você tem? 200 anos? Você fez tantas coisas na vida, participou de tantos projetos, é muita experiência. Eu vou dizer o seguinte, no passado eu já tive inadimplência. Sabe como eu acabei com a minha inadimplência? Pronto, não vendia mais fiado. Gente, dar crédito é algo muito difícil.
Então, quer acabar com a inadimplência? Não dê fiado. Fiado, pagar depois, não é ajudar o cliente. Ajudar o cliente é entregar um grande serviço. Se o seu cliente, se você está vendendo para a pessoa que não pode te pagar, você está vendendo para o público-alvo errado. Você tem que encontrar um cliente que possa pagar você. Vender fiado não é ajudar. Vender fiado, olha só essa frasezinha. Vender fiado é dar sorte por azar. É ter chance de não receber. Eu já vi muitas empresas quebrarem, muitos empreendedores quebrarem. Vão lá, compram um produto, aí vai e revende com a margem de lucro. O cliente não paga, eles não recebem um lucro, ainda tem que pagar o fornecedor. Então isso é errado. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da sua empresa. É o teu capital de giro. Você não pode comprometer o seu capital de giro. Capital de giro, ok? Você não pode comprometer o seu capital de giro. Existem várias formas de pagamento. O cliente pode dar cheque. O cheque pode voltar, ok, mas quando você tem um documento, algo, você pode protestar, algo para cobrar. Hoje você tem aquelas maquininhas de cartão de crédito, cartão de débito, você pode andar na bolsa, na pasta, no carro. Ou tem o PagSeguro, eu uso muito o PagSeguro. Eu mando o link para os clientes, o PagSeguro é um sistema de pagamento online do UOL, onde o cliente pode pagar em cartão de crédito em até 18 parcelas. Manda um e-mail para ele com o link, o cliente vai pagar e você tem a garantia de recebimento. Ou se for necessário no seu modelo de negócio, se você vende de porta em porta, se você vende na rua, você talvez seja obrigado a dar crédito, mas dá pouco. Eu já vi muita gente ingênua. O cliente vai, primeiro cliente, eu quero comprar com você, aí vende 10 perfumes. Eu conheço a menina que vai começar, poxa, doutor, vendo o que eu faço? Como é que eu vou cobrar do cliente? Me ensina uma dica. Eu falei, cobrar o quê? Eu trabalho com perfume, fui vender para um cliente, ele comprou para ele, comprou 10 perfumes. Para ele, para a sogra, para a mãe, eu vendi. Eu falei, você conhece? Não, não sei. Eu falei, nossa, como numa primeira venda você vende 10 perfumes para essa pessoa, o cara não vai te pagar. E não pagou. Deu crédito errado. Quem dá crédito errado não vende, não recebe. Porque é o seguinte, uma venda só é uma venda para mim quando o cliente paga. Não é quando o cliente compra. O cliente levar o seu produto, levar o seu serviço e não te pagar, isso não é venda. Nem que seja com cheque, com cartão de débito, com cartão de crédito, com PagSeguro. Então, na boa, tem gente que eu tenho certeza vai dizer, isso é um absurdo. Não é. Não dá mágica. Quem dá crédito errado não recebe. Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Se eu vender errado e não receber, minha empresa vai ter problemas, a sua também. Então, a dica incrível é não vender fiado. Então, se o seu cliente só pode comprar fiado, busque outro cliente que possa pagar com cheque, cartão de crédito, com cartão de débito. A venda só é feita quando você recebe. Beleza? Fica atento aí na dica, tá? Muito bom, então, vimos a dica aí do Doutor Vendas, né? Não é, como eu falei, não é uma coisa tão simples, né? No nosso caso, por exemplo, vender salões de beleza, o certo mesmo era vender tudo à vista, né? Que as grandes marcas geralmente fazem assim, né? Mas como a nossa marca não é tão conhecida, às vezes a gente fica tentado em vender, facilitando o pagamento, para poder ter um diferencial. Se a gente fizer igual as grandes marcas, aí como é que a cliente vai ficar interessada em comprar de uma marca que ela não conhece, para experimentar o produto, né? Mas aí que tá, tem que tomar um pouco de cuidado. Você pode vender assim? Pode, claro, né? Muitos fazem assim, e até dá certo, até recebe, né? Mas tem que tomar cuidado. Que nem ele acabou de falar desse caso do perfume. Você imagina só, você nunca viu a cliente na vida, é a primeira visita no salão, e aí ela fala que quer comprar 5 mil reais de cosmético. Você vai vender? Eu não venderia, desculpa, mas a não ser que ela apresente uma forma. Fala, não, aí você vai pagar, vai vir semanalmente aqui, eu vou te pagar um pouquinho por semana. Você vai deixar 2 mil reais de cosmético com ela? É muito arriscado, você não conhece, não tem garantia nenhuma. Então, tem que mesclar, tem que assim, usar o bom senso, um bom critério aí, né? Para você realmente não fazer uma venda que depois você se arrependa. Lembre-se do seguinte, tem um ditado que diz, é melhor você ficar sentado em casa sem fazer nada do que você vender e não receber. Não é verdade? Tem uma lógica esse ditado, né? E ele falou sobre o capital de giro, que é isso, né? Quando você vende, vamos dizer que você pagou 10 e vende por 20, tá? Mas então, se você vender os 20 e não receber os 20, você também não vai receber o seu capital de giro daqueles produtos. Então, é perigoso isso, né? Porque o capital de giro é a galinha dos ovos de ouro.
Se a galinha bota o ovo de ouro e você vende o ovo de ouro, converte em dinheiro, excelente. Se um dia você tiver com muita fome e matar a galinha para comer, porque você está com fome, você não vai ter mais ovo de ouro nunca mais na vida, né? Então, temos que cuidar desse bem que se chama capital de giro. O dinheiro de recompra de produto pode ser afetado. Se você fizer isso, você começa a sacrificar o seu negócio, né? Então, olha, essa que era nosso tema de hoje, né? A importância de ficar atento à inadimplência. O cenário econômico é perigoso, é instável, é de aperto, então isso vai afetar as famílias, não, alguns talvez por má fé, mas talvez a maioria não é por má fé, mas de qualquer forma vai afetar o seu negócio. Então, fique atento, fique esperto, né? Faça os seus controles, use essas dicas de especialistas que nós transmitimos, e esperamos que você faça ótimas vendas e que receba, que é o mais importante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de vocês estarem conosco aqui nessa nossa live desse mês e um abraço a todos. Até o próximo mês.